tratando aqui hoje, que são pilotos de caça. E eu coordenava a preparação física dos pilotos de caça, principalmente numa fase específica, que eles precisaram ir para a Suécia fazer um curso para mudar para a pilotagem de uma nova aeronave que tinha o dobro da potência, então eles precisavam de muito mais preparo físico. Só que eles tinham uma atividade profissional altamente desgastante, altamente estressante, um nível de responsabilidade absurdo, e além da atividade de pilotar, várias cargas administrativas de uma organização militar, que eles chefiavam vários setores. Então imagina, para escrever treinamento para um cara desse, para colocar ele num alto nível de preparação física, gerenciando todos esses fatores estressores, a gente cai dentro desse contexto agora que acabou de ser apresentado na aula anterior, que eu gostei demais, que é um tema que eu gosto muito de falar e abordar. E o que isso tem a ver com o que a gente está falando hoje? A carga de treino e o estresse do triatleta, para ele chegar num nível de conseguir dar conta de uma prova dessa magnitude, o fator mais desafiador não é a prova, é a rotina de treino, é ele construir a condição de fazer a prova. Então, quantos meses, quantas semanas ele não passa acumulando carga de treino, acumulando fator estressor, tendo que lidar com isso tudo e fora os que ele não controla também, a carga de vida. E ainda assim, eu convenci ele que ele precisa fazer um treinamento de força dentro da planilha dele, que já não é nada pequeno. Então isso é desafiador. Eu comecei a trabalhar com esse público especificamente, não tem tanto tempo assim, porque eu estou fora da FAB tem 3 anos, então tem um ano e pouco, 2, que eu estou trabalhando com esse público. Mas tem sido bem gratificante, a gente tem colhido resultados bastante legais. Bom, e eu vou me reservar mais sobre treinamento de força e potência, como pilares para a economia de corrida e estratégias práticas da sala de pesos aplicada ao triatleta. E por que eu mudei de sala de pesos, de musculação para sala de pesos? Porque eu tenho um estigma e eu tenho uma implicância com o nome musculação quando eu falo de preparação física para o esporte. Tá? Não é preconceito, mas é que quando a gente fala musculação, o que vocês lembram? Na mesma hora? 3 de 10? 3 de 12? 4 de 12? Várias repetições, músculo queimando, trabalhando várias partes do corpo específicas. Então, tudo aquilo que a gente não pode fazer quando a gente está preparando esse pessoal. Gerar fadiga excessiva, alto volume de treino de força, que concorre com a planilha de treino, deixa o cara dolorido, aumenta a demanda ali e atrapalha a recuperação deles. Então, por isso que sempre que eu estou falando desse trabalho de força, eu gosto de chamar de treino de força, sala de peso, e gosto de tirar um pouco o rótulo da musculação, mas não tem nada contra a musculação, pelo contrário, lá foi minha escola. Eu tenho um roteiro para seguir, eu vou passar por esse roteiro e praticamente em todos os slides vocês vão ver um rodapézinho ali chamado na prática, que é o que eu vou, a partir daquilo ali que o estudo mostrou, daquele contexto, tá, o que a gente tira disso, o que eu faço na minha prática com isso, o que vocês podem tirar daqui como lição. Não vou ficar lendo todos os slides porque o nosso tempo é curto. Vocês vão ver de vez em quando o Bruno aparecendo em alguns slides, porque ele é meio que um case que eu trabalhei em cima dele. Ele me procurou no final do ano passado com dor no quadril, tinha parado de correr por 20 dias, não estava com dificuldade de voltar e a gente se conheceu, se aproximou, eu comecei a fazer um trabalho específico com ele e em maio agora ele fez o Ironman, para o primeiro Ironman dele ele fez para 9 horas e 13. Então o trabalho foi legal, deu certo. E de vez em quando eu vou usar ele, mas eu trabalho com outras pessoas também. Bom, primeiro ponto, conceitual, economia de corrida. Isso já foi falado mais cedo. Já que a gente vai falar do treino de força para economia de corrida, o que é economia de corrida? É um indivíduo conseguir trabalhar por uma determinada faixa de intensidade, de velocidade, com um consumo de oxigênio ligeiramente menor. Então, para eu dar conta daquela demanda, com uma quantidade de combustível menor, eu estou sendo mais econômico. Basicamente é isso. E é isso que o gráfico mostra. Então, indivíduos aqui com um consumo de oxigênio diferente para determinadas faixas de velocidade. Esses fatores, na verdade, o termo economia de corrida, ele é muito mais amplo do que só a parte do treinamento de força. É porque a gente acaba associando muito, né, a economia de corrida com a parte neuromuscular. Mas o neuromuscular é só uma parcela disso e é onde a gente vai se ater hoje, tá? Tem vários outros fatores que vão influenciar também e vão moderar a economia de corrida, mas a gente vai se ater só a isso daqui hoje, que é o trabalho neuromuscular que a gente consegue fazer ali dentro da sala de pesos. E de cara, eu já falo para vocês que uma coisa é a gente falar de economia de corrida para o corredor.
Outra coisa é a gente falar de economia de corrida para o triatleta, que vai correr depois de ter nadado e pedalado forte um tempão. Então esse camarada ele chega na corrida já com uma fadiga acumulada muito grande e de membro inferior, principalmente no pedal, porque ele está apertando aquela alavanca ali, puxando o tempo inteiro, exigindo rigidez, músculo tendínea ali do tendão de Aquiles, e quando ele vai correr ele precisa disso também. Então ele é exigido de uma maneira a mais do que quando a gente analisa só o corredor, então eu quero destacar isso. Por quê? Porque ele tem uma necessidade maior ainda de trabalhar essas questões de força, de rigidez músculo-tendínea, principalmente dessa região. E por que eu destaco isso aqui? De cara, eu já mostro para vocês que um estudo comparou indivíduos que só corriam e indivíduos que faziam corrida e treinamento de força. E eles fizeram uma tarefa, uma corrida de 90 minutos, um pedal de 90 minutos, e depois tiveram que fazer um teste até a exaustão. Então, fazer um teste até a exaustão com uma determinada carga. Os indivíduos que, depois de fadigado, faziam força também, além de só correr, eles conseguiram um tempo 35% maior depois de terem corrido um tempo antes. Botou todo mundo para correr e depois botou um time trial lá. Quem fazia força conseguiu ter um desempenho melhor. Ou seja, algumas questões relacionadas à capacidade de durabilidade ou de tolerância à carga. O que o corpo de evidências, de maneira geral, acerca desse tema mostra? Então, já tem bastante estudo, tem várias revisões, tem algumas meta-análises. Eu vou me ater um pouco mais a uma meta-análise mais recente, que é uma meta-análise de 2024, que vai aparecer daqui a pouco. Simplesmente porque ela é a mais recente, então tem mais estudos ali dentro. Tem todos os estudos que também entraram nas outras meta-análises, ela tem uma análise um pouco mais robusta, divide por grupo, por nível de treinamento, por tipo de treino. Então eu vou olhar mais com um cuidado mais para ela, porque ela acaba trazendo mais informação para a gente. Uma coisa que eu quero destacar acerca de todas as evidências, e esse estudo aqui que foi uma Umbrella Review, que ela é uma revisão das revisões, então ela fez uma revisão incluindo 17 revisões. O que ela mostra? Que a qualidade e a confiança metodológica desses estudos ela é baixa. Isso não significa que o treino não funciona, na verdade significa que tem uma margem de incerteza um pouco maior. E na ciência a gente trabalha com isso o tempo inteiro. A gente nunca trabalha buscando a certeza, a gente sempre trabalha buscando diminuir a margem de incerteza. Porque variabilidade e incerteza é o que a gente mais encontra, probabilidades, e a gente sempre trabalha para tentar diminuir e errar cada vez menos. Acertar 100%? Impossível, não existe. Mas olha só que legal. Esses estudos, todos eles têm uma direção confiável. Eles mostram um caminho. E todas as revisões e meta-análises, elas mostram o quê? Que o treinamento de força é positivo para a economia de corrida. Alguns detalhes, eles divergem. Algumas nuances, tipo de treino, população, às vezes o tempo. Alguns detalhes, eles vão divergir. Mas, no geral, elas são sempre positivas, mostrando que quem treina força melhora a economia de corrida, e a gente vai ver alguns detalhes sobre isso. Antes de chegar nesses detalhes do arranjo da sessão, de método, de dose, de estratégia, da onde vem essa economia de corrida? Então, o que, de fato, o treinamento de força ele precisa olhar para onde? Aonde as adaptações de fato ocorrem para melhorar essa economia de corrida? Esse daqui é um arranjo, é um gráfico arranjado que ele mostra alguns estudos. Aqui, nesse estudo, o que ocorreu no treinamento de força? A forma que esse treinamento foi gerenciado, ele gerou aumento de 40% de um RM, ou seja, aumentou bastante a força. Aumentou também hipertrofia, então teve aumento de fibra de tipo 1 e tipo 2, mas não melhorou rigidez músculo-tendínea e nem teve melhora na economia de corrida. Ou seja, ele foi administrado de uma maneira que é um treinamento de força, que melhora a força, mas não necessariamente ele foi funcional o suficiente para melhorar a economia de corrida. Enquanto outros estudos que conseguiram promover mais adaptação na região músculo-tendínea e promoveram adaptações de eficiência entálpica, e o que isso significa? Transformar energia química em mecânica. A capacidade do músculo em transformar energia química em mecânica.
Os estudos que melhoraram essas questões, esses pontos, conseguiram de fato ter economia de corrida. Ou seja, então não necessariamente o músculo ele precisa ficar maior, ele precisa ficar mais hipertrofiado, que é aquele modelo, que é aquele pensamento de quando a gente vai para o desenho da musculação clássica que a gente conhece. Se a gente ficar fazendo volume, hipertrofia está associada ao quê? Volume, certo? Isso a gente já, aqueles conceitos antigos de faixa de hipertrofia, acho que já caíram por terra. Eu acho que isso está pacificado se eu falar sobre isso com vocês hoje. Acho que ninguém vai brigar comigo se eu falar que de 1, 2 ou 3 repetições de hipertrofia, tanto quanto 20, 30, o que vale é o volume, ou seja, repetições vezes carga, esse número é o que vale para contabilizar a hipertrofia. Então, que diabos eu preciso fazer para não gerar hipertrofia, mas gerar aumento de rigidez músculo-tendínea, de força funcional? Eu preciso de carga. Carga-peso, tá? Não é carga de estresse, não. É carga-peso mesmo. Carga. E volume como? Alto ou baixo? Baixo. Eu não quero crescer músculo, eu não quero carregar peso, eu quero função, eu quero força, eu quero estímulo neural e rigidez músculo-tendínea. E quando a gente vai olhar, os estudos mostram o quê? Carga alta com deformação alta. Deformação alta é porque estou gerando estresse de tensão alto em cima do tendão. Então, se eu coloco um peso grande para fazer um exercício com carga em cima dele da região músculo-tendinosa do Aquiles, eu vou gerar deformação maior porque eu estou gerando mais tensão. Então, isso sim está associado a cargas mais altas, elas geram isso, enquanto a pliometria ela também gera adaptações interessantes, mas numa magnitude um pouco melhor. A pliometria, os saltos, eles acabam desenvolvendo mais a capacidade do músculo contrair, relaxar rápido do que necessariamente o tendão de desenvolver rigidez, tá? Então, isso é informação importante. Por quê? Porque a gente começa a pensar em, poxa, então, o que seria legal? A gente parar com esse pensamento de ou um ou outro, de um método é melhor que o outro, então a gente vai para cá. A gente combina os métodos. E sempre, na nossa profissão, na nossa carreira, quanto mais ferramentas e mais possibilidades de combinar métodos e lançar mão e dar mais preferência, dar mais ênfase em determinada fase, de acordo com o que a gente está precisando naquele momento, melhor. E é isso que a literatura ela vem mostrando. Então, essa revisão, essa meta-análise que eu acabei de falar para vocês, que eu tive preferência em me basear nela, ela mostra exatamente isso. Então, isometria e carga submáxima não tiveram efeito significativo para melhoria, para economia de corrida. Não descarto a isometria, porque a isometria ela pode ser usada como estresse mecânico de carga alta para melhorar a rigidez, mas eu não lembro exatamente como foi que usaram a isometria dentro desses estudos que avaliaram. Provavelmente foi com volume maior, a carga mais baixa. Mas a mensagem principal é, pliometria sozinha não melhorou. Carga alta sozinho melhorou, mas é um effect size aqui, o tamanho de 0,2. Quando combina os dois, esses dois aqui, ó, carga alta com pliometria, olha o que acontece com o tamanho de efeito, ele praticamente dobra. Então é aí que está a magia, na combinação. Aqui está mostrando um pouco do que cada revisão, do que cada estudo mostrou. Então, de maneira bem sucinta aqui, daqui para cá, tudo que vem daqui para cá, sem efeito, daqui para cá, tudo está melhorando a economia de corrida. Então, a maioria dos estudos de revisão e meta-análise mostram melhorias, divergem em alguns detalhes. Esse aqui provavelmente está com esse intervalo de confiança gigantesco, porque provavelmente ele olhou para uma população pequena, estava com uma amostra menor, grupos menores, então acaba aumentando a dispersão. Mas, de alguma maneira, foi significativo e para a melhoria de corrida, para a melhoria da economia de corrida. Ok, estou convencido, Renato. Como é que eu faço isso na prática agora? Como é que eu pego esse cara cansado e boto ele para fazer força? Que o triatleta é um ser cansado. Ele não está cansado, ele é cansado. Então, como eu consigo pegar esse cara que é cansado e colocar ele para fazer força de forma eficiente sem atrapalhar a rotina dele? Porque no dia seguinte, ou mais tarde, ele vai treinar, ele vai ter que treinar. E como eu vou botar esse cara para fazer força sem atrapalhar o treino dele? É a estratégia, é aí que está a estratégia, é aí que está a dose certa. A gente precisa ser cirúrgico para conseguir gerar o efeito de adaptação neural, a melhora daquilo que a gente quer com a dose mínima possível. E parece pouco, mas é para ser. Só que o problema é que a nossa cabeça ela começa a bugar, porque a gente não está acostumado com pegar peso para fazer pouco. A gente não está acostumado a levantar o peso e parar no meio da série e largar. A gente está acostumado a fazer o quê?
Ficar indo até o músculo começar a queimar, ficar indo até ele começar a falhar. Só que é tudo que a gente não quer, tá? Então, esse estudo, ele não é novo, tá? De 2011, de uma das revistas mais conceituadas da nossa área. E o que ele mostra pra gente? Um modelo, uma abordagem de treinamento baseado na velocidade, como um marcador de fadiga momentâneo. Ou seja, a velocidade de execução do exercício, ela é um parâmetro de fadiga muscular na hora do exercício. Pô, Renato, como é que eu vou fazer isso? Quando a gente olha para um cenário de laboratório, de equipamento, mais estrutura, um ambiente mais burocratizado para o treino e para a avaliação, eles usam equipamentos, usam encoders lineares, que é prender um cabo na barra para avaliar a aceleração da barra, ou por câmera e tudo. Na prática, eu já tentei fazer alguma coisa parecida, funciona? Não, atrapalha. Então, eu preciso fazer o quê? Entender, sentir o que é essa velocidade, como essa velocidade ela começa a decair, ensinar para o atleta e fazer com que ele tenha essa percepção para toda vez que ele for fazer uma série de repetições, ele parar antes da velocidade começar a cair. Então, quando ele percebe que começou a perder velocidade, ele para a série. É estranho, porque você bota uma carga para que você conseguiria fazer 10 repetições e você para na quarta ou na quinta. Que é exatamente o que esse estudo aqui testou. Olha que legal. Eles pegaram aqui, estão mostrando aqui, fizeram 3 séries de 12 repetições para uma carga ajustada para 12 repetições máximas. Teve uma perda de velocidade da primeira para a última repetição de 65% na média, tá? Aí o pessoal saltou antes, fez essas 3 séries de agachamento, saltou depois. Perdeu ali a velocidade propulsiva, né? Ou seja, tem uma fadiga ali de 30% acumulada. Mas olha só, por quanto tempo dura esse negócio? Medindo pela altura do salto, que é uma medida de fadiga neuromuscular, os indivíduos que fizeram bolinha preta, 3 séries de 12 repetições para carga de 12, ou seja, foram até o limite, até a falha em todas as 3, eles fizeram o teste, imediatamente após o desempenho cai, normal, caiu para a bolinha branca também. O que a bolinha branca fez? 3 séries de 6 repetições com carga para 12, ou seja, parou no meio do caminho. Só que 6 horas depois, o bolinha branca já estava restaurado. Olha lá, já tinha voltado para o basal dele de novo, já estava tudo normal. O bolinha preta, que levou 3 de 12 para 12 até a falha, 48 horas depois ele ainda estava saltando mais baixo. Olha a diferença. A gente fez a metade do volume. Esse tipo de treino, ele tem sido bastante investigado. E sabe o que a gente tem observado? Que indivíduos que treinam com intenção de velocidade e trabalhando numa zona pequena de perda de velocidade. O que é perda de velocidade, Renato? Comecei a fazer pego a carga e com a maior intenção de velocidade possível. Quando eu percebo que começa a ficar lento, eu paro. Essa zona de segurança, ela está ali na casa dos 20% a 30% de perda de velocidade. A partir dali, a fadiga começa a te cobrar muito. Esses daqui, eu não lembro exatamente... Aqui foi por carga, não foi por velocidade. Mas tem vários estudos mostrando isso. Essa história começou em 2010, 2011. Já tem vários estudos e o que eu quero que vocês peguem daqui é o conceito e não o detalhe. Leva o conceito. Vou passar um pouco mais rápido disso daqui porque não dá tempo, mas ele está mostrando a mesma coisa com uma população diferente, tá? Resumindo aqui para vocês, ó. Quem treinou com perda de velocidade de 40%, ou seja, foi mais longe da falha, treinando força junto com corrida, não melhorou nada na velocidade máxima aeróbica, enquanto todos os outros grupos que treinaram com perda de velocidade mais controlada e o grupo que não fez força melhoraram a velocidade máxima aeróbica. E o que difere aqui? O pessoal que melhorou fez um número total de repetições, olha aqui, muito, muito menor do que esse camarada aqui, que fez muito mais repetição, gerou mais fadiga, gastou mais tempo e não teve melhora. Porque chegou lá no pré e pós, ele se cansou e não teve melhora na velocidade máxima aeróbica, porque provavelmente concorreu. Isso daqui só está mostrando os mesmos resultados de uma maneira diferente e eu vou chegar aqui nesse ponto que tá bom. E aí, como é que eu arranjo essas sessões? Qual é a dose? Frequência semanal. O que tem é o que a evidência mostra, o que tem P é o que a minha prática sugere. 2 a 3 vezes por semana, quando a gente olha para peso, barra. Vou trabalhar com peso na barra. Carga.
2 a 3 vezes por semana. E eu vou te falar, eu trabalho de 1 a 2 vezes com esse pessoal. De 1 a 2 vezes por semana é o suficiente. Porque quando vai lá, faz força de verdade, sem cansar. Não precisa de mais. Em fases mais críticas, perto de competição, ou quando o volume está chegando perto da zona de pico de volume do ciclo, a gente faz menos, faz uma sessão só, ou faz uma sessão reduzida, e está tudo certo. Mas a evidência sugere de 2 a 3. Vamos diminuir as séries, não? As séries? Isso aqui é frequência semanal. Agora, número de séries também. Também. Porque é um fator de volume, né? Então, eu mexo também no número de séries. Dependendo da fase, eu diminuo o volume total, guardo só intensidade, especificidade ali nas áreas mais específicas. Por sessão, 3 a 4 séries de 3 a 6 repetições. E eu vou te falar que é difícil passar de 6. Difícil. Só aquecimento. Aquecimento eu faço 8. A gente até brinca, fez 10 é cardio. Então a gente faz ali 8 para aquecer, 5, 6, 4, 3 é onde eu gosto mais de ficar, entre 3 a 5 é onde eu mais gosto de ficar. Intenção de produzir velocidade e perceber o que vai ficar lento, para. No outro dia eu pedi para o Bruno treinar para ele fazer, ele já está mais experiente, já pegou o conceito. Começou a fazer, eu tinha dado para ele fazer 4 repetições ou 5, ele parou antes, guardou. O que houve? Ele percebi que eu já ia perder velocidade. Eu falei, porra, aprendeu, dá um abraço, moleque. É isso, é ensinar isso. Eu não preciso de muito equipamento para falar isso para ele. Eu posso ensinar ele a perceber isso e ele ter essa capacidade de autogestão. Blocos de 10 a 14 semanas, eu sempre ando junto com o ciclo deles e vou ajustando o meu volume e a minha intensidade de acordo com o ciclo. Saltos, fazem saltos também, fazem pliometrias também, 2 vezes por semana, dependendo da fase tem mais ou menos saltos, aí eu vou gerenciar do que está acontecendo na semana, está correndo muito, está correndo intenso, eu tiro mais salto, boto salto com menos carga, vou fechar. Como encaixar isso na semana? Eu evitar o máximo força de membros inferiores que possa gerar custo residual na véspera ou perto de algum treino-chave, treino importante, treino de intensidade ou volume muito grande. Mesmo dia, de preferência com intervalos maiores, que é o que a evidência diz. Se eu fiz pliometria, eu evito o máximo fazer pliometria perto de algum treino com demanda grande, principalmente de longão. Isometria é um treino que cabe mais fácil em qualquer dia, porque ela tem uma demanda menor, tá? Tem uma adaptação boa e demanda menor, tanto é que é muito utilizado em reabilitação. Semana de prova, eu preservo intensidade e especificidade, tiro bastante o volume. E aqui mais ou menos é uma ilustração de como caminha a minha carga de força baseada no volume de endurance deles, tá? A força é meu amarelinho aqui, ó. Então tem fases de base e aprendizado que eu vou subindo gradativamente, tem uma época que a gente trabalha bastante carga, e depois eu vou tirando carga e especificidade, deixando com salto, velocidade de execução, principalmente nas faixas que eles aumentam mais volume. Agora, turma, reflexão importante antes de fechar, está quase acabando. Legal, Renato, esse é o modelo que funciona, amanhã eu vou pegar meu atleta e vou aplicar nele. Não dá. Não dá, porque eu preciso preparar o indivíduo para ele tolerar esse tipo de treino. Tecnicamente, ele tem que aprender os exercícios importantes, ele tem que lidar com a carga de forma eficiente. Então, eu chamo essa fase de base de calibragem motor ou aprendizado até ele chegar no auge ali, onde, de fato, eu consigo executar com qualidade a recomendação de treinamento. Tá? Então, primeiro, eu preciso preparar ele para ele tolerar aquilo. E aqui eu tenho 4 videozinhos de exemplo de treino para finalizar. Então, aqui eu estou ensinando o básico. Ensinando o básico de como se movimentar. Aqui ele passa por várias fases até começar a chegar em carga alta, aumenta a complexidade. Olha aqui, esse é o último, tá lendo? Olha a velocidade de execução. Carga alta. Pronto. Acabou. Essa é a ideia. E a sensação de que está parando no meio. Essa é a sensação que eles precisam ter. Pegar só o estímulo neural. A parte ruim de fadiga eu já não quero, não. Eu paro antes. Tá? Então, para fechar, se eu pudesse definir um pouco do que eu chamo isso de
Força integrada ao treinamento de endurance, em uma frase, é treino de força com intenção de velocidade em cada repetição, com volume mínimo que gera adaptação sem cobrar a rotina de endurance. Obrigado, pessoal.